Oi, gente! Ótimo dia, ótima tarde, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, Entre Elas Podcast, e hoje com uma convidada muito especial, que eu amo muito, a Carla Tavares. Olá, seja muito bem-vinda! olá, audiência. Carla, antes da gente começar, se apresenta pra galera. Eu que vou ter que fazer isso? Aham. Olha, acho que a primeira coisa pra falar é, assim, um ser humano em eterna busca por ser um ser humano melhor. A 1% a cada dia, um pouquinho todo dia. Mas eu sou mãe da Joana, Sim. de 21 anos, uma menina linda, maravilhosa. Sou profissional da área de gestão pública. Também atuo como professora, docente na Fundação Getúlio Vargas. Dou aula de negociação, ensino mulheres e homens, mas, né, meu xodózinho é fazer com que as mulheres negociem melhor, cada vez mais. Sou muito feliz, sou uma pessoa que acordo feliz. Assim, até quando pergunta, né, quem é você, como é que você... Você acorda feliz? Acordo, Que incrível, queria. acordo. Eu acordo querendo dormir mais. Mentira. Não, eu acordo mesmo. Eu tenho aquele vício em enxergar o copo sempre meio cheio, né? Todas as coisas eu acho que elas acontecem pra gente porque a gente precisa, não porque a gente quer ou deseja. Acho que isso vai deixando a gente melhor no processo quando a gente entende por que as coisas acontecem, né? Para que elas acontecem, na verdade. Sim. Então, eu sou essa pessoa que faço esse exercício diário, acordo. Primeiro me sentindo, né? Não pego o telefone no primeiro momento. Não entro no WhatsApp. Sério, eu preciso disso. Precisa. Porque a gente precisa se conectar até para entender qual é o nosso estado quando a gente acorda. Sabe que você falou de WhatsApp? Você me ensinou uma coisa muito importante. Parar de escutar áudio. Por favor, no né? No 2x, gente. 1,5 e no 2x. Só em caso de urgência agora. Mas você sabe por quê? Sei, você falou. Por quê? Porque eu acabo treinando o meu cérebro pra ser intolerante com as pessoas presencialmente. Porque eu não tenho como apertar 2 vezes nelas. Aprendeu a lição, viu, gente? Mas é exatamente isso. Você trabalha pra construir um cérebro ansioso. Né? Um estilo de vida acelerado o tempo todo. A gente fica com um limiar de tolerância muito pequeno. E aí, pro nosso assunto aqui, por exemplo, como fazer network com escuta ativa se eu não tenho paciência para ouvir meu coleguinha? É verdade. E eu passo à frente essa informação. Toda vez que eu vejo alguém, eu falo, você sabe que você tá treinando seu cérebro pra ser intolerante com as pessoas, né? As pessoas ficam assim... Na verdade, tá fritando os neurônios, né? Sim. Porque as redes sociais já fazem isso com a gente, né? Esse excesso de tela, essa quantidade gigantesca de estímulo que tem, né? Essa coisa de ficar ali no feed passando. Então, a nossa cabeça já é treinada. Do mesmo jeito que eu acordo assim, não me conecto com o telefone, pelo menos meia hora. Então, acordo, respiro. Agradeço muito, sou muito grata, assim. Eu acredito em Deus, então eu acredito que existe uma força muito maior que rege todas as coisas. E quando a gente fala de Deus, eu pelo menos falo de espiritualidade, não falo de religião. E aí tudo bem, né? Acho que o que importa é o caminho que você precisa para chegar até lá. E eu durmo também agradecendo. De manhã eu agradeço por tudo que vai acontecer, sem julgamento. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu já acordo e entendendo como eu tô. Música funciona muito comigo, adoro música. Então, se eu acordo e percebo que eu não estou muito bem... Talvez a minha energia esteja um pouco baixa, eu já boto eu tenho uma playlist, que o telefone tem que ficar no modo avião, gente, porque no estúdio não pode. Mas eu tenho a playlist Dançando pra Alegria. Se eu percebo que a energia tá um pouco baixa, eu já... A gente pode colocar o link da sua playlist na descrição. Lógico. E já vou pro banho, então dou aquela elevada. Aí que eu vou me conectar com o resto do mundo. Porque, imagina, como é que vai ser se eu já ler uma mensagem... A mensagem escrita, então, a gente não tem a noção de como o emissor tá te passando aquilo. Se você acorda mal, a tendência é de você ler aquilo com uma conotação negativa. Sim. E quando é áudio ainda fica um pouco melhor, né? E aí, depois que eu tô bem, equilibrada, bacana, que aí eu vou pro mundo, né? Antes eu entro no meu mundo, vejo como é que tá, vejo se precisa de calibrar alguma coisa, fazer algum pequeno ajuste. Porque a gente precisa muito, sabe, ter essa presença
Porque quando a gente fica rodando no automático, as emoções nos atravessam e a gente não percebe. A gente aprende muito com as emoções o tempo todo. E na hora de dormir é isso. Na hora de dormir eu agradeço por tudo que aconteceu. Sempre. E tô pronta pro meu inconsciente de noite falar pra mim aí o que eu preciso saber. Pro soninho da beleza. E faço isso também, né? Você falou de soninho da beleza. Na verdade, eu aprendi há mais ou menos 1 ano atrás fazer a higiene do sono, né? Gente, Que é eu se preciso desconectar. muito fazer isso. Eu sou muito viciada em telefone. E aí, pessoa assim, Cara, muito. eu tenho que dormir 11 horas. Aí ela acabou, tchum, de ficar lá falando, resolvendo coisas, enfim, ou nas redes sociais. Aí eu preciso dormir 11 horas. Aí acha que vai desligar o telefone, vai deitar na cama e vai dormir. Não vai. Porque tem um tempo que você precisa pra desligar. Preciso muito fazer A isso. luz. Então, assim, instalei atrás da minha cabeceira da cama um LED. Não, âmbar mesmo, um LEDzinho. Tá. Que aí já entro no quarto, já ligo aquele LED, já uso aqui, ó, gente, do Terra maravilhoso, patrocinador aqui do podcast, inclusive. Do Terra, boto lá o meu arominha da noite. Qual que você usa de noite? Que é aquele Balance. Aí coloco o Balance, vou pro banho. Quando eu volto do banho, eu já tô mais desacelerada, aquele banho morninho, né? Mais frio pra acordar, mais morninho pra dormir. Já fico no quarto, aí já vou... Gente, toda cheia de rotina, não imaginava. Pois é, né? Porque como é que você aguenta um cotidiano cheio de tarefas, cheio de input acontecendo na tua mente o tempo inteiro? É telefone, são pessoas falando, é decisão que tem que tomar, tem que ser rápido. Eu preciso falar que a Carla é minha amiga, então esse podcast pode rolar umas coisas diferentes. Prepare-se, você pode se surpreender. Porque somos levemente aleatórios. E falando de aleatoriedade... 2 interativas conversando, eu falo, né? Como é que pode... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu nem quis fazer um roteiro, porque eu falei assim, entrego nas mãos de Deus e vai. Todo momento que você começou aqui a organizar o que a gente ia falar, eu ia lá e mudava de assunto. Fator surpresa 100% garantido aqui no podcast. Mas a gente tem algumas coisas em comum, né? Somos formadas em coaching, amamos o desenvolvimento pessoal, amamos psicanálise, odiamos gente chata, tô brincando. Não sei, você pode estar brincando, eu não. Não tô, eu não odeio gente chata, eu odeio gente que acha que não precisa de melhorar nunca. Isso eu não gosto, porque eu acho que a gente tá aqui nessa vida especificamente pra se desenvolver. Com certeza. E pra ser melhor. E isso parte, né, do que eu tava falando das formações e tal, do autoconhecimento. Sim. Tudo parte do olhar pra si. Porque a nossa interpretação do mundo, ela vem a partir da nossa vivência. Então, se eu não me conheço, a forma que eu interpreto o mundo vai ser sempre ancorada em algo que eu vivi. Sistema de crenças. Exatamente. Mas queria que a gente falasse sobre um projeto novo seu, que eu acho que faz total diferença. Eu tenho entre elas, que é um grupo de mulheres, e a maior parte são empreendedoras. E durante o mês a gente tem um café, um encontro mensal que chama Café Negócios e Experiências. E eu tento trazer muito para esse café o conceito de escuta ativa, de gerar conexões genuínas. Eu acredito que as pessoas não sabem fazer networking. E recente, você lançou um livro como coautora do livro Como Fazer Networking. E eu falei assim, gente, eu preciso trazer a Carla pra gente falar sobre esse assunto, porque às vezes é óbvio que precisa ser dito. Se ninguém te ensinar como fazer networking, você vai chegar de paraquedas e vai conversar como se fosse, enfim, um bate-papo como outro qualquer, sem intencionalidade. E às vezes a intencionalidade é também saber como se portar, de escutar, enfim. Queria que a gente conversasse um pouco sobre isso e o seu capítulo e o que vai desdobrar a partir disso. Então, tudo começa com esse convite que eu recebi do João Abreu, que é o editor, né, da editora Insight. É uma editora muito conectada com os temas humanos e da área de gestão. E eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes as pessoas nos percebem de maneiras que a gente nem se percebe. E quando ele me fez o convite, ele falou, você não pode faltar, porque o que você fala é muito importante, né? Eu venho disseminando uma mensagem que é o network com propósito.
Eu acho que a gente não tem tempo mais a perder, né, no nosso ofício aqui de ser humano. E todas as pessoas que a gente puder contagiar com a nossa verdade, com a nossa mensagem, eu acho que a gente deve fazer isso. E aí o Como Fazer Networking faz parte disso. Quando ele me convidou, eu falei, nossa, eu sei que eu sou boa de networking, porque isso desde muito pequena. Essa capacidade de estabelecer conexões, relacionamentos, eu faço desde muito pequena. E eu lembro de um episódio, assim, eu tinha 8 anos de idade e teve uma gincana na escola que eu estudava. Era uma coisa muito comum naquela época ali, anos 80, eu acho. As escolas faziam muito essas coisas e eu fui intitulada líder da equipe. E aí eu me lembro que eu liderava pessoas de 12, 15, 14. Eu tinha 8 anos. Caramba. E eu escolhi o nome da coisa São Salvador, nunca mais vou esquecer. Equipe São Salvador. Me pergunta por quê, não sei até hoje. E aí eu percebi muito cedo que eu tinha realmente esse dom, assim, para me conectar, para fazer as pessoas seguirem as coisas que eu falo. Uhum. Então, sempre fui líder, sempre cheguei em cargos de chefia muito cedo. Tive isso na minha vida. E tenho um especial também olhar para montar a equipe. Para perceber muitas vezes nas pessoas o que nem elas percebem, né, delas mesmas. Então, potenciais que às vezes estão ali, mas estão no lugar errado, na função errada, e que se tivessem em outro lugar poderiam render muito mais. Sim. Então, essa é uma habilidade necessária nesse mundo, né? Nossa, e eu sempre fiz isso assim, de uma maneira muito natural. Né? Tanto que a pessoa falou, nossa, mas eu nunca reparei isso, nunca ninguém me disse isso. Eu falei, pois mas tenta desse caminho aqui que você vai. Uhum. E aí a gente até brincava aqui nos bastidores, né? Eu faço isso pra todo mundo, mas eu mesmo acabo não olhando pra todas essas coisas, assim. Até porque não dá, eu acho que a gente também tem hora que tem foco, né? Eu acho isso também, eu percebo muito isso em mim também. Porque eu sou mentora de algumas empresárias. E a gente olha sempre pro lado corporativo das empresas e tudo mais. Eu faço alguns ajustes. E aí, quando eu tô ali fazendo, eu falo assim, gente, por que eu não consigo fazer isso dentro da minha própria empresa? Mas eu acho que é o olhar viciado que a gente tem quando tá ali dentro. Sim. Então, ter pessoas que olhem de fora é muito valoroso. E é isso, precisa a gente não tá aqui pra se ajudar, assim, também, né? A gente tá aqui Essa que você falou é muito importante, essa coisa do olhar de fora. Eu acho que precisa ter 2 características muito claras para fazer isso. Primeiro é humildade. Uhum. E o outro é predisposição para ouvir o que vem de feedback. Sim. Porque a gente não faz justamente por causa do vício, do olhar mesmo. É igual entrar em casa. Você entra na sua casa todo dia. Tem um monte de coisa que você não repara mais. Sim. Porque faz parte do jeito do cérebro funcionar. Ele automatiza todos os processos e quando a gente vê alguma coisa, por exemplo, tô lendo aqui, né? Estúdio podcast. A próxima vez que eu vier, já não sou eu mais que tô vendo, é o meu cérebro que já retém essa informação. Então eu não vou nem precisar olhar para lá para saber o que tá escrito ali. Então, quando a gente não tem essa maturidade, essa humildade, essa predisposição em ouvir o feedback, a gente perde muito. Porque não é todo mundo que tá aberto a isso. É verdade. Então, fica a dica para quem quiser fazer, porque vale a pena você pegar alguém que você realmente confia, que você sabe que vai te dar uma opinião com amor no coração. Exatamente. Porque é isso, não é alguém que vai querer criticar por criticar, vai querer te mostrar. E o lance é que a vida dá feedback o tempo inteiro. A vida dá o feedback dela. O tempo inteiro. E a questão é como você recebe esse feedback que a vida tá dando. Sim. Eu percebo muito isso porque se tem um resultado que eu julgo que não é um bom resultado, existem feedbacks nessa situação que eu não tô olhando. E receber de fora, sabe? Porque se ali não tá bom o resultado, existem feedbacks que aquela situação tá dando e eu não tô olhando. E às vezes uma pessoa de fora, ela consegue captar com muito mais facilidade aquele feedback que eu não consigo perceber por estar dentro da situação. E tá pegado também, muitas vezes você pode ouvir e não concordar. Eu falo que, assim que meu pai faleceu, eu falava assim, que as pessoas perguntavam, como você tá vivendo, sobrevivendo. Eu tava 100% num modo automático de sobrevivência. Mas eu percebi uma coisa, que quando eu me sentia dentro de um furacão, e quando você tá dentro do furacão, você só vê furacão.
Você não vê o mundo que tem lá fora do furacão. Então, ter pessoas fora do furacão para conseguir te dar uma visão de que existe um mundo que você não tá conseguindo ver pela sua situação, mas esse mundo tá ali. É muito importante. E eu amo me cercar, assim. Eu falo que sentar em mesas de pessoas que sabem mais é muito importante. Inclusive, eu me sinto assim toda vez que eu sento com você. De verdade, eu me sinto mesmo. Obrigada. Tenho um coração sempre muito aberto para os feedbacks que você me dá. Hoje, o Entre Elas, ele tem inclusive, né, o roteiro da gente ter um encontro mensal, porque você me deu esse feedback. Aham. Você falou assim, se não encontrar todo mês, esfria. A cada 3 meses, a cada 6 meses, as pessoas não têm o senso de pertencimento. E aí eu peguei isso pra mim, pensei como que eu ia desdobrar, e aí acabou fluindo. Mas de fato, às vezes também a pessoa te dá um feedback, você não vai resolver aquilo na hora, né? Você vai descobrir como fazer aquilo virar um retorno. Mas é isso, você é uma das pessoas que eu deixo sempre assim. Obrigada. Fico muito feliz. Mas porque são resultados, né? Eu vou dar o ouvido pra quem tem resultado naquela área. Se você for me perguntar sobre investimento, irmã, esquece. Não. Eu não sou a pessoa que vou saber te dar sobre isso. E também tem muito disso, né? As pessoas dão opinião sobre coisas que elas não entendem. Tipo, cuidado. E é uma bobagem, né? Você querer ser autossuficiente o tempo todo, saber de tudo, comentar. Eu acho que você pode sim saber sobre todos os assuntos, mas não se obrigar a ser um especialista em todos os assuntos, né? Tá tudo bem. Saber ouvir já é um bom caminho sobre o assunto. Porque você aprende ouvindo, né? Esse é o grande equívoco. Falando de network, por exemplo, um dos maiores erros que eu percebo nas pessoas muitas pessoas vêm falar comigo, frequentam muitos eventos, estão em um monte de lugares públicos e tal. A pessoa ela já vem falando sobre ela, já vem trazendo um assunto, ou o que ela vende, ou o que ela acha, enfim. Quando eu não perguntei absolutamente nada. E aí eu pratico o que eu defendo, porque eu acho que a gente tem que ter coerência entre discurso e ação, né? E eu fico ali com a minha escuta ativa, mas eu falo assim, tudo bem, mas não te perguntei absolutamente nada. Por que você tá vindo aqui falar comigo? Quando você vira um pinguim de Madagascar. Sorri a cena. Porque... Ok, mas como eu posso te ajudar? Como você acredita que eu posso te ajudar? E aí não e tal. E aí eu ouço, né? Sempre que possível e quando dá. Mas quando... Eu acho que a gente tem que ter... Você falou de intencionalidade, isso se aplica muito no network. Porque é o que eu defendo, network com propósito. O propósito é o quê? É você trazer a sua empresa, me contar sobre ela para vender mais ou para divulgar para minha rede. Não, eu falo de uma conexão real entre as coisas que eu acredito, os valores que eu defendo e o que eu tenho como missão de vida. E aí eu quero aquela marca, sim, associada comigo, aquela pessoa, aquela voz. Tem que ter esse match. Igual, por exemplo, Lady Driver. É o meu aplicativo de mobilidade que eu amo. Urbana, se é minha garota propaganda. E aí, o que acontece? Vem uma marca, por exemplo, que não fala com segurança de mulheres. Uma marca que defende comportamentos machistas, preconceituosos. Eu não posso nunca me associar. E a gente sabe que tem algumas assim no mercado, infelizmente, né? Com uma mensagem que é de desvalorização da autonomia econômica da mulher, da própria mulher, enfim. E aí, eu preciso que essas marcas conversem e também... A gente faz uma pesquisa, entende, faz ali uma avaliação ex ante, o que está acontecendo, como é que está a reputação dessa empresa no mercado. Isso que eu ia falar agora, até porque reputação é uma coisa que dificilmente se recupera, né? Falando de empresa. Tem muita gente que troca até de nome, né? Porque você se associar com uma empresa e essa empresa acaba tendo algum escândalo, alguma situação, e você ficar associada, você acaba com a sua própria reputação. Sim. E reputação é uma coisa muito difícil de recuperar. Inclusive a Fabi Leite, ela trabalhou muitos anos com reputação e comunicação. E ela fala muito sobre isso. Lá na Petrobras, né? Ela fala muito sobre isso. E eu amo, assim, quando ela tá falando sobre reputação. Porque é uma visão de vivência que ela tem, eu não tenho. Então, aprendo muito com ela. Sim.
E até na negociação, né, para os meus alunos lá, eu começo quebrando muitos paradigmas, né? Porque todo mundo vem... O que vocês imaginam, né? Quando fala de um curso de negociação. Vou para lá, vou aprender um monte de técnica, um monte de tática e beleza. Eu já quebro logo, já falo. As 2 primeiras aulas a gente vai falar sobre autoconhecimento. Então, a gente vai falar sobre como eu sou, como eu me comporto, como é que é meu padrão de personalidade. Falo dos grandes pensadores como Nelson Mandela, por exemplo, e como é que era o jeito dele de negociar. E aí as pessoas vão, tipo assim, começando a se conectar. Porque antes de um negociador eficiente, né, de alta performance, tem uma pessoa. Tem um humano, tem um CPF ali atrás, né? Sim. Tem uma pessoa que tem sentimentos e emoções. E de nada adianta se você tiver todas as técnicas do mundo, mas se você estiver desequilibrada emocionalmente, ou você tiver por um momento... Eu tive um caso de luto de uma aluna durante o curso, quando eu falo, se você não está num bom momento, respeite esse momento. Se for possível, leve um outro negociador com você, você pode até ficar ali na retaguarda, mas você precisa ter alguém que vá, naquele momento, tá mais equilibrado, que não vá, por exemplo, diante de uma postura ou de uma fala um pouco mais firme, ter um gatilho. Sabe uma coisa que você tá falando? A gente passou por isso recente, né? Por conta dos sentimentos, das emoções à flor da pele, a gente percebeu isso. A minha mãe, ela queria vender um carro. E aí ela falou, não quero ter carro. E aí, assim, por muito pouco, ela não entrou em uma de vender a preço de banana, perdendo muito dinheiro, só porque ela queria se livrar de qualquer problema. Então, isso é um ponto importante. Se você não tá bem, não negocie. Tome nenhuma decisão. Não toma. Nenhuma, nunca. Espera. Respira. Isso é muito necessário, falar sobre isso. Porque acho que é se livrar. Enxerga como se fosse um problema. Decisão na raiva, por exemplo. Negociação quando o homem e a mulher estão em litígio. Tem pessoas que preferem doar e até vender a preço de banana, como você disse, o bem, do que dividir com alguém que tem direito. Também não vai ficar com nada. Quando a gente está falando de alguns sentimentos, como raiva, por exemplo, é um sentimento muito potente. E ele demora muito a passar. Isso explica também a insatisfação, por exemplo, das pessoas. Quando acontece alguma coisa ruim, para pensar. Quando acontece alguma coisa ruim, é como se você tivesse um saco pesado nas costas e a cada pessoa que você fala sobre aquilo que aconteceu, você vai esvaziando. Vai demorar umas 8 ou 9 pessoas até que você consiga respirar um pouco mais leve. Nossa, isso tudo? Agora, Caramba. Se você falar, se acontecer uma coisa boa, você vai ver, no máximo você vai contar para 4. Isso é pesquisa na área de marketing. Por isso a gente sempre fala mais sobre as experiências negativas do que as boas. Porque ela demora mais tempo para sair de você. Entendi. A raiva, não é que a raiva seja mais potente do que o amor, mas a energia dela de largada é mais forte. Muito bom. Entendeu? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E negociação, network, isso tudo tá muito interligado, né? Porque você tá o tempo todo negociando. O dia inteiro. E você tá o tempo todo tendo que tomar decisões. Pra você chegar aqui, você já negociou com umas 300 pessoas no dia de hoje. Mas as pessoas também não percebem isso. Tipo, de manhã. Eu de vez em quando eu dou esse exemplo. Minha filha acordou, aí pede mais 5 minutos. Antes disso, você negocia com seu celular. Quando você aperta o soneca e bota mais 5 minutos. Normalmente ele ganha. Já começou negociando. Eu brinco, eu dou uns exemplos assim do cotidiano, mas é para ver o quanto você não desenvolveu uma mentalidade de negociador ou de networker te tira da consciência de que você está no comando. Você quer ver uma coisa simples? Seu companheiro, sua companheira, enfim, as pessoas, né, de um modo geral. A pessoa chega assim, oi amor, tudo bem? Vamos jantar? Vamos. Aonde? Na hora que fala assim, você que sabe, você abriu mão de negociar. Nesse momento você abriu mão. E aí o que você faz que é perverso? Normalmente todo mundo faz isso. Mas a gente vai vir aqui? Mas eu ia comer sushi. Eu sou essa aqui perversa, só tem massa. então. Isso é perverso. Porque você colocou sobre o outro a expectativa que você não deixou claro. Tá, mas aí quando você tá de TPM, que você quer comer uma coisa e você não sabe qual é essa coisa. Você não passa por isso?
Não. Ah, não é possível. Não é possível que você não abra a geladeira pra pensar e fala assim, eu quero uma coisa, mas eu não sei que coisa. Mas eu tô trazendo, assim, um exemplo que às vezes a pessoa abre. É porque, assim, eu até entendo isso, e outro dia eu tava analisando. A gente tem que tomar tantas decisões, milhões de decisões no dia. Que vai desde esse momento em que você acorda e você bota lá o soneca ou não. Vou na academia hoje ou não. Vou tomar um café da manhã saudável ou não, mas tô com preguiça de fazer os ovos, de esperar 8 minutos pra cozinhar um ovo cozido. Todo o tempo é decisão. E aí, toda decisão que você abre mão é nem sei se essa palavra existe, mas é um destreino que você faz com o teu cérebro pra ter uma mente negociadora, uma mente a seu favor. Entendi, faz sentido. Toda vez que você abre mão de uma decisão, você tá dando um não pra você e um sim pra qualquer outra coisa. Mas abrir mão também tem lá o seu espaço, seu lugar, né? Tem, mas aí você tem que botar na balança. O que você anda fazendo mais, né? Aí entra o autoconhecimento que você falou. Tô abrindo mais mão de tomar as decisões. Tô tão cansada de tomar decisões. Se isso for por um período, tudo bem. Mas se você tornar isso um hábito, isso vai impactar seus resultados. Faz muito sentido. Lá na frente. Muito, muito sentido. E voltando pro networking... Eu percebo sobre isso, né? Algumas pessoas chegam e eu sou a pessoa que eu não consigo fazer pitch de elevador. Não sou a pessoa do pitch de elevador e tá tudo bem, não é todo mundo... Quem não sabe do que a gente tá falando, vai. Pitch de elevador é aquele que você tem que falar de você em 1 minuto, no máximo 30 segundos. Em 30 segundos. Eu não gosto, particularmente. Eu não sou essa pessoa. Tem gente que ensina isso aí como uma estratégia pra você poder aumentar seu network, pra você dizer o que você veio. Eu particularmente não curto. A gente tá no mesmo vibe. Acho muito conexão, eu quero me conectar com alguém. Como é que você estabelece conexão com um propósito se você não consegue, né? Ouvir exatamente. Com calma ali. Então, no Entre Elas, eu sempre gosto de dividir em grupos de 4 a 6 mulheres que elas vão interagir. Isso é muito legal, essa dinâmica que você faz. Interagir do início ao fim naquele grupo. Então, ela cria ali a oportunidade conexões de ter reais, né? um assunto que é comum para todo mundo na mesma sala. E aquele assunto vai ser discutido ali entre elas, trazendo as experiências e vivências de cada uma. Mas antes delas trazerem, elas se apresentam e falam do seu negócio. Sabe o que eu queria destacar nesse negócio do Entre Elas? É o cuidado que você tem. Eu acho que isso torna... Eu participo de um monte de movimento no Rio, Niterói, enfim, São Paulo. Tem muito do que você falou no início da nossa conversa, sobre ser intencional. Você percebe nos eventos do Entre Elas, assim, eu percebi, né, na oportunidade que eu tive de participar, cada detalhe é pensado com um propósito. E isso é muito bacana, Rebeca, sabe? Nesse produto que você criou, que é sensacional. Porque você percebe ali que aquela pessoa ela realmente foi esperada. E o que a gente menos percebe no mundo hoje é esse cuidado com a pessoa. Eu não te dei só o número caderno da imersão. Você leu o que estava escrito na frente do caderno? Não deu tempo. Pega pra você ver. Vou buscar aqui. Esse foi o kit da imersão que eu dei de presente pra Carla. Caderninho. Agora eu vou ter que... sacolinha. Eco bag. Cooler. E tem mais uma coisinha aqui. Que é um kitzinho de higiene. Que também tem um detalhe sendo cuidada entre elas. Agora, é isso que eu falo. Lê o que tá escrito na capa do caderno. Você é uma boa notícia entre elas. Muito bom. Ai, que lindo. Adorei. Porque isso é exatamente... a mensagem que eu quero trazer em todos os meus eventos. Você é uma boa notícia. Sim, eu acho incrível essa. Eu quero que todo mundo se sinta... E tá em todos os detalhes, né? Em todos os detalhes. Aquele kitzinho, o Sendo Cuidada, eu falo assim, gente, toda vez que eu tô num evento, quais os perrengues... Isso foi uma pergunta que eu me fiz. Quais os perrengues que eu já passei e não teve solução ali? Eu sou muito alérgica. Então, o meu olho... Hoje eu tô sem óculos, que eu esqueci. Mas então, o meu olho sempre suja a lente do meu óculos. Eu dei um lencinho para as pessoas limparem o óculos durante o evento, caso sujasse. E aí, quem já quebrou uma unha num evento? Uma lixa, senhor. Exatamente. Eu falei assim, é um detalhe tão pequenininho, mas que faz tanta diferença para quando você quebra uma unha num evento. Porque a mulher tem isso, né? Eu vou estudar essa história.
A gente, quando tá uma unha que tá puxando assim, você desconecta das coisas o tempo E todo. fica só na unha. Daquela unha que não tá. E eu falei assim, não, então vamos pensar na unha. Coloquei ali um protetorzinho diário, porque pode acontecer uma situação onde você não tá preparada pra vir, seu útero decide o quê? Menstruar no meio do evento. Sim. Porque ele Coisas tem que uma só mulher vontade pode própria. pensar. É o tipo do detalhe que só uma mulher pode pensar. Né? Xuxinha. Cara, não deu tempo de lavar o cabelo, você vai precisar prender em algum momento. Quem nunca precisou de uma xuxinha no evento? Então, eu coloquei as minhas faltas que eu tive num cuidado pro outro. E é exatamente isso que você falou. Eu tenho, de fato, um desejo muito grande de cuidar. Eu acho que eu nasci nessa vida pra servir. Ó, não então Eu nasci nessa vida pra servir. Sem sombra de dúvidas. Você também, né? Isso é muito diferente no... mas a gente tem formas diferentes de fazer isso, sabe? E eu aprendo todo dia com isso. Porque eu preciso ser um pouco mais assim do que... Porque o meu ato de serviço, ele tá muito relacionado à provisão financeira. Tá. E o seu tá nesse tipo de necessidade, desse cuidado mais individual, assim, sabe? A minha coisa, assim, é sempre... por exemplo, eu tive uma situação recente de uma pessoa que não estava conseguindo atendimento e ela precisava fazer uma ultrassonografia de emergência e tinha uma fila de espera natural. Até, né, plano, era no caso do público, mas até no plano de saúde a gente tem que esperar, né? Hoje em dia não tá assim nessa... Sim, se não é emergência... celeridade, não temos. Se não é emergência... E aí, sabe, eu tinha a possibilidade e ajudei. E... eu faço isso sempre? Não dá nem pra fazer isso sempre. Mas assim, naquele momento podia, eu fiz. Mas tem menos a ver, assim, como pega minha mãe e vai comigo lá me levar. Eu sinto que eu ainda tô muito nesse lugar do... Eu sei que isso aqui às vezes falta ajuda, então toma, vai. Mas eu não sei se eu seria essa pessoa de pegar na mão... Peraí que eu vou passar de carro aí agora e te levar lá. A minha cabeça aqui, lendo sua vida. É porque você sabe como é a minha vida, né? Então... Pensando exatamente no que foi sua história, o que se apresenta hoje, por que disso. E isso também fala da minha, né? E assim, ele botou aqui, ó, Lady Driver. Por que eu me conectei com Lady Driver? Porque eu acho que assim, você falou lá no início, sistema de crença, a gente faz as coisas baseado no que a gente viveu. Eu tive uma situação de abuso quando era criança. Com 6 anos. E o Lady Driver é um aplicativo para proteção das mulheres. Então, eu quis me conectar com esse negócio porque eu acredito que a gente não tá aqui a passeio. Então, tem um propósito. E a Lady Driver é para proteção das mulheres que tiveram algum tipo de problema em alguns outros tipos de transporte, seja por aplicativo ou públicos, que passaram situações de abuso também. Eu gosto do Lady Driver pra minha filha, né? Porque eu não tenho coragem de colocar ela num carro de Uber de um motorista desconhecido. Se eu não me sinto segura de andar a qualquer horário do dia com homem, imagina se eu vou colocar minha filha. Não tenho coragem. Eu acho que o grande sucesso dos empreendimentos de mulheres está muito nesse lugar da proteção. Eu tenho visto algumas iniciativas que estão dando muito certo, né? Por exemplo, Mulheres à Obra. É uma empresa... Esse eu não conheço. Aqui de Niterói, inclusive. Que tem eletricistas, encanadoras. É mesmo? Só mulheres. Porque você imagina, você mora sozinha. É uma mulher que é dona? É uma mulher e são várias funcionárias. Já quero trazer ela. Vou te passar. Me passa. Acho e muito aí legal. É isso, se a pessoa tá sozinha em casa, sua filha tá sozinha, tem 14, 15, 16 anos. Nossa, sensacional. E você vai botar ela com um homem desconhecido, não tô aqui, por favor, generalizando, dizendo que todo homem é um agressor, nenhum algoz, mas só sendo mulher pra você entender esse lugar. Não, eu falei outro dia, eu fui num podcast também pra falar sobre Lady, e aí um homem fez uma pergunta pra mim, eu falei assim, um homem nunca vai saber a sensação de que é vulnerável a ponto de ser violado a qualquer momento. Exatamente. Não tá no nosso escopo, mas a gente pode falar sobre a Lei Maria da Penha? Cara, pode. Mas não sou profunda conhecedora, não, tá? Tudo bem. Mas é porque a gente já conversou algumas vezes sobre as formas de violência. As 5 violências. A gente pode falar sobre isso? Porque eu acho que é um ambiente onde falar das 5 violências é importante. Então, a Lei Maria da Penha, ela tipifica, né, em crime 5 das mais
comuns violências sofridas pelas mulheres, né? E aí a gente tem a violência patrimonial. Vou começar da mais, que é a mais clara e conhecida das pessoas. A violência física, né? A violência, que é a agressão, né, direta mesmo, comprovada a partir de exame de corpo de delito, se precisar aí a delegacia, o ML, enfim. A violência sexual, que pode acontecer até mesmo entre pessoas casadas, né? Quando se uma mulher diz não, respeita ou não, respeita a decisão. Porque qualquer coisa, tem uma juíza que fala isso e me pegou muito essa frase. Qualquer coisa do depois do não é crime. Se você disse não, não importa pra quem. É não, é não. Né? Então, a violência sexual, que vai desde um não que não foi respeitado a um estupro. A violência psicológica, que pra mim é a mais perversa de todas, porque ela tem um ciclo. Ela começa com um relacionamento onde aquele parceiro, aquela parceira, porque também tem isso, não é só homem que comete, né, violência psicológica. Entre casais homoafetivos isso também pode acontecer. E aí começa assim, meu bem pra cá, meu bem pra lá. E depois é um ambiente de todo mundo pode fazer mal pra você. E aí começa um processo de te tirar daqueles ciclos que podem te dizer a verdade, te sinalizar a verdade. Certo. E depois vai para um lugar de menos-valia, onde esse companheiro, essa companheira te coloca num lugar de que nada do que você faz tá bom. Porque a minha mãe sabia fazer, você não sabe fazer. Essa é a psicológica, né? Essa é a psicológica, ainda dentro desse ciclo. E aí, quando você começa a despertar, ou alguém que você deixou, né, te ajudar, contribuir para que você desperte, ele volta para a lua de mel. Vamos jantar, traz flores e tal. Mas esse ciclo vai ficar se repetindo e te prendendo ali. A outra violência é a violência moral, que é quando há casos de exposição sua, né? Denegrir imagem, ameaçar sua reputação, fazer prejuízos nos lugares onde você, né, publicamente tem acesso. E a violência patrimonial, que pouquíssimas mulheres estão atentas para ela. Então, por exemplo, se você perguntar, se a gente fizesse uma enquete aqui, se a gente tivesse ao vivo, por exemplo, o que ia acontecer? Quem aqui tem a escritura da casa que mora? Quase nenhuma mulher tem uma cópia. Cópia do documento do carro. Quase nenhuma mulher tem. O seu passaporte tá nas suas mãos? O meu tá. Mas tem muitas que estão... não, meu marido que cuida dessas coisas. Você tem a senha da conta corrente? Tem mulheres, eu já atendi, assim... porque ultimamente eu não tenho atendido muita mentoria individual, né? Eu não tenho tido tempo. Mas eu já tive casos de mulheres com boa formação, médicas, que tinham um ciclo de vida ruim, que estava querendo separar, por exemplo... E entendia que não conseguia separar porque não tinha... não conseguiria se sustentar. E aí, vamos lá. Como é que é a sua vida? Não, minha empresa é junto com a do meu marido. E o que você fatura vai para onde? Vai para a empresa. E você... Tem acesso? Tem acesso? Não, mais ou menos ele cuida dessas coisas médico. E aí, quando foi ver... Então, vamos fazer uma conta aqui. Quantos pacientes você atende? Quantos plantões você dá? Não sei o que. Nisso... a gente identificou que tinha ali ela tinha sozinho um rendimento de 15 mil reais. E não tinha essa clareza. Quando você não tem informação, não tem gestão da informação, você não tem clareza para tomada de decisão, né? Então precisa ter comando da vida, né? Eu quis trazer a Maria da Penha porque fica muito num lugar de as pessoas acabam trazendo... resume a agressão física. Na maior parte das vezes. E falar dessas outras violências que são ali tipificadas, é importante a gente trazer e... Enfim, eu acho que vale a pena a gente sempre ventilar, porque alguém que tá ouvindo esse podcast pode se identificar como, nossa, será que eu tô sofrendo desse tipo de violência? Porque é o primeiro despertar, né? E toda mulher pode pedir uma medida protetiva se sentir sob ameaça. Isso também é importante trazer aqui, já que a gente entrou nesse lugar. Né? A medida protetiva, você precisa ir em uma delegacia, registrar o que você está vivendo
E você pode pedir um distanciamento daquele. Claro, se você estiver dentro da casa, não tem como. Mas se você decidiu romper com aquele ciclo de violência... E aí eu acho que é tão importante o entre elas, por exemplo. Porque se uma mulher, ela tá enfraquecida, mas está dentro de um círculo feminino forte, ela começa a sentir um pouco mais de segurança para tomar algumas decisões que sozinha ela não conseguiria. É verdade. Até porque, pelo que você falou, né, tem de característico o isolamento. Sim. Né? A mulher acaba sendo tirada de círculos sociais que podem... E não vai ser a primeira vez. Não vai ser... Daí a importância de ser sistemático. Uhum. De ser mensal, por exemplo. Porque ela, no primeiro, ela pode ir e não falar nada. Uhum. No segundo, ela vai ver se aquele ambiente realmente foi para ela e ela vai se sentir confortável para voltar. No terceiro, ela vai começar a estabelecer conexões porque ela vai sentir segurança. Uma coisa do Entre Elas que eu gosto muito de fazer é ninguém entra no grupo sem conversar comigo ou com Lorene. Isso eu achei sensacional também. Antes era só comigo, mas daí hoje eu não consigo mais dar tanto conta, então ou comigo ou com Lorene. Nessa conversa, eu vou falar o que a gente é, o que a gente não é. Isso é fundamental. E o que a gente faz. Por quê? Eu quero aculturar quem tá chegando e alinhar as expectativas. E uma coisa que eu sempre falo é, me manda um áudio falando sobre você, sobre o seu negócio, por que você quer entrar em um grupo. Então, minha primeira coisa é dar os ouvidos pra ouvir a outra pessoa. E dentro desse mundo, né, onde todo mundo quer falar, escutar alguém verdadeiramente. Tipo assim, eu faço mesmo exercício de algo que aquela pessoa tá falando dela, buscar uma conexão com a minha própria história. Porque eu acho que isso é diferente. Total. Eu quero, de fato, me conectar com as pessoas. Eu não quero mais relações rasas. Eu quero profundidade nas relações. Chega de... E aí, isso que você tá falando é importante quando a gente fala de network com propósito. Porque, por exemplo, a gente precisa escolher aonde a gente quer estar. E com quem a gente quer andar. Como eu falei, eu frequento muitos grupos assim, sou convidada para muitas coisas bacanas e tudo. E às vezes eu vejo assim as pessoas só indo. Ah, tem evento tal, tem evento tal, tem evento tal. Mas já parou para pensar se esse evento tem coisa para você lá? Uhum. Sabe? Porque assim, uma coisa é você fazer o marketing da sua marca. Então você vai como expositora. Que aí você tá naquele lugar. Parênteses, só pode ser expositora do meu evento se já foi em um sentadinho como participante. Sim, porque a pessoa entende o que vai sair dali, né? Mas assim, tem muita gente que fica tentando fazer venda durante o network. Cara, venda, ela é consequência de um bom network bem feito. Se a pessoa vai se relacionar só com essa intenção, não é sobre o que eu posso... Sabe? O primeiro lugar para um network muito bacana e eficiente é como eu posso entender o que você faz e a partir que eu entenda o que você faz, como eu posso conectar isso com a minha rede. Uhum. Porque necessariamente não sou eu que vou me conectar, mas a mentalidade do network, você vê, a gente aqui no make-off aqui conversando, quantas pessoas eu já vieram à minha mente que podem gostar dos serviços que são oferecidos aqui, do espaço. Então, tem a ver com isso, com você ouvir genuinamente. E quando acho que essa dica pode ser muito importante. Observa o seguinte, você está conversando com uma pessoa. Se você está pensando no que você vai responder para ela, você não tá ouvindo verdadeiramente. A escuta ativa, genuína, você abre o seu canal para receber aquela informação. E não para querer dar uma resposta à altura ou aproveitar aquela deixa para já falar alguma coisa sobre você. É sobre o outro nesse momento. A primeira vez que eu te conheci, vamos lá, lugar de lavagem. Não, mas é muito interessante isso, porque é exatamente isso que você falou. E eu acho que a gente não pode falar só das coisas boas, mas trazer... a parte que não é... Enfim, trazer a verdade, né? Uhum. Primeira vez que eu te conhecia, eu te achei tão incrível.
É verdade! Eu te achei tão incrível. A gente foi apresentada por uma amiga em comum, a Fabi. E aí a Fabi falou assim, se conecta com a Carla, ó, tem tudo a ver com o projeto da Entre Elas. Ele tava bem pequenininho na época. E aí você foi me levando pra conhecer o Espaço Empreender Mulher, você falou do cheiro, você falou... E eu lembro que eu ficava pra mim mesmo, tipo assim, se controla, não fala, escuta. Porque a vontade de me conectar era tanta que eu queria falar pra ser interessante, pra você querer se conectar de volta. Mas aí entra no lugar de ser chata. Então eu ficava assim, respira. Tipo, Não, escuta. mas antes desse lugar aí de ser chato ou não ser chato, eu acho que tem um lugar de você perder a mensagem. Mas você entende que, tipo assim, até eu, uma pessoa que já faço há bastante tempo, entro num lugar de calma, respira, escuta. Não, isso é fundamental. Por quê? Às vezes ali a ansiedade de se conectar com o outro, você vê alguém que pode ser um possível parceiro, você queima a largada. Então, para concluir essa parte do networking com propósito, intencional, eu queria que você deixasse, assim, 3 coisas principais do que fazer e 3 coisas do que não fazer para você ter um networking de verdade. Tá. Vou começar pelo que fazer. Perfeito. Primeiro, a gente até já falou aqui um pouco, mas escuta ativa. Isso é fundamental. O que é escuta ativa? É você exercer a empatia no nível mais profundo. Né? Tem a cognitiva, que é aquele momento em que você entende o que o outro está falando, porque você não tem nenhum problema neurológico que te impeça. Tem a emocional, que é quando aquilo que está sendo contado para você, de alguma maneira, te relaciona com algo que você já viveu, ou que você gosta, ou que você aprecia. E o genuíno interesse empático, que é quando você, com o que você sabe, pode realmente ter uma troca, ser um solucionador para aquela pessoa que está compartilhando com você. Então, escuta ativa. Falar menos, ouvir mais. Esse é o primeiro passo. 2, não tentar vender logo alguma coisa que você faça para a pessoa. Por quê? Porque você tem que ser interessante, não interesseiro. Então, tem que ter esse cuidado. Uma coisa que também... já tô misturando o que pode e o que não pode, né? Agora que eu percebi, que vai conectando uma coisa na outra. Mas outra coisa que eu ia falar também, que é muito saudável de fazer no network. Sempre tentar saber o nome realmente da pessoa, o sobrenome, perguntar um pouco mais sobre ela, ter esse interesse mesmo, né? E não fazer... Como eu falei, não tentar vender para ser genuína realmente essa conexão, a menos que a pessoa te dê essa abertura. Ter muito cuidado na hora de estabelecer o que você pode perguntar e até onde você pode ir, porque tem uma diferença muito tênue entre proximidade e intimidade. Então, cuidado com o tipo de pergunta que você vai fazer. Será que você está só querendo conhecer um pouco mais ou ser invasivo na vida daquela pessoa? Onde você mora? Que carro você tem? Coisas assim que não tem nada, não faz parte daquele momento ali, né? De que vocês estão se conhecendo, se conectando. Tem uma coisa que também, nesses eventos, a gente precisa ter muito cuidado. Eu sei que muitas mulheres, pessoas que vão estar ouvindo a gente aqui, são pessoas que fazem network, estão participando de eventos. Às vezes a pessoa ela já está dialogando com uma outra pessoa e você não espera aquela pessoa que já está conversando terminar. E você entra no meio da conversa. Isso é extremamente deselegante e desrespeitoso com quem já está ali naquele diálogo. A pessoa que está ali, às vezes quando você é um palestrante ou uma pessoa que você é a figura principal naquele diálogo, ela vai dar o time de abrir para você poder entrar. Então, entendam esses sinais, seja corporais. Às vezes ela até vai te pedir um socorro. Ela vai te olhar, tipo, fazer assim, pode vir, né? Me tira daqui, já estou aqui há muito tempo. Então, tem que ter essa sensibilidade durante o processo do networking. Eu acho que essas coisas. Não sei se eu falei as 3 que você queria, né? Tá tudo bem. Mas... E agora, em outubro... Nós vamos ter uma turma, né? Muito bem. Como fazer network com propósito.
Para a gente falar, né, de maneira mais organizada, tem uma metodologia para que você faça esse network realmente que gera transformação, que muda você de lugar, né? Porque é isso, as pessoas que você conhece constroem, se isso é bem feito, ao seu redor uma grande rede de proteção. Certo. E também uma rede que pode te catapultar para onde você, né, precisa chegar. Mas você também precisa saber. Porque se você não sabe para onde quer ir, gato de Alice, qualquer caminho serve. E aí, se você vai para um lugar para fazer network, como é que você sabe que você está no seu propósito? Você precisa descobrir ele primeiro. E aí, a gente, durante esse curso, que é de um dia, na verdade é um workshop de 3h30, que vai ganhar o livro. Vou colocar aqui, inclusive, o livro Como Fazer Network. Como Fazer Network tem a mim como autora, como eu falei, convidada lá pela Livraria Insight. Foi um grande prazer, João Abreu, um querido editor. E tem mais outras pessoas muito incríveis que vão, né, trazer mais ainda clareza sobre o que é esse network. Mas no meu workshop, que tem o foco no propósito, a gente vai falar sobre isso. Porque existe um método. Muitas pessoas deixam de fazer network porque tem vergonha, porque tem crenças que a gente vai identificar e quebrar durante o workshop. Né? A pessoa que se sente muitas vezes assim, eu não sou interessante, eu não tenho nada para dizer. Tem muitas pessoas que né? Eu sou tímida, eu sempre fui tímida, eu sempre fui introvertido. Tá bom, mas tem um método para você ir aos poucos ganhando essa autoconfiança e ir treinando. Cada evento vai ser uma oportunidade de treinamento. Isso é método, né? Não pode ser do nada e de forma aleatória. E você falou comigo, né, que você está planejando uma turma pequena para conseguir dar atenção a todos os alunos. Bem exclusiva. Porque eu quero pegar na mão mesmo. Eu quero saber qual é a dificuldade de cada pessoa que está ali acreditando em mim, no que eu posso contribuir, no conhecimento que eu posso compartilhar. E quero que ela saia transformada mesmo. Não no sentido assim, vai mudar a vida. Não, não é isso. Mas vai mudar o que ela pensa sobre fazer network. Para quem já é bom, também tem que estar presente. Porque vai aperfeiçoar. Com certeza. De repente vai ouvir alguma coisa que ainda não tinha parado para prestar atenção. Às vezes você é bom de forma intuitiva, mas não tem a técnica. E tendo a técnica, potencializa essa habilidade. Total, eu falo por mim. Eu sempre fui networking do instinto. Né, aquela coisa de virar na cadeirinha do cinema e... Oi, quem gosta de cinema? Eu também gosto. Querer logo ali, pequenininha, 5 anos. Essa história é uma história que minha mãe contou uma vez, que eu fiz isso. Queria perguntar pra todo mundo que tava atrás quem gostava de cinema. Quer dizer, todo mundo, né, gente? Que tá todo mundo ali, né? Mas ali aquela necessidade de se comunicar e tal, interagir. Ser líder de matilha. Então, é isso. Tem, inclusive, esse lugar. Porque, às vezes, você, num grupo de network, você não vai ser líder de matilha, mas você vai ser a grande retaguarda que um líder de matilha precisa. Então, tem várias coisas bem bacanas pra gente conversar. São só 25 vagas. Vamos colocar o link aqui pra você conseguir ter acesso a essa turma. E vai ganhar o livro, tá? Junto ali como bônus. Entre outros, né, Rebeca? Muito bom. Entre outros. Eu tô feliz em te ajudar a executar essa turma. Porque eu penso assim, Carla, uma coisa também muito importante Cara, você é professora da FGV. Às vezes, eu mesma não tenho acesso fácil à FGV, porque em Botafogo é distante. E ter um acesso ao conteúdo de uma professora que dá aula lá, é uma universidade que é super conceituada. Então, eu acho que é um acesso incrível que você tá trazendo. Certamente vai ter um pouco ali de negociação, eu tenho certeza, porque a gente negocia o tempo todo. A hora de falar, a hora de escutar é uma negociação. Perfeito. Vou lá, não vou lá, tô com vergonha, não vou. Eu tenho um caso ótimo, recente. Sobre essa questão do network, essa questão de negociar consigo mesmo e você cada vez ter mais confiança. Eu estava num evento internacional em Sevilha, né, que era um evento sobre financiamento
para o desenvolvimento de cidades e tudo. E a gente tem um projeto, né, na outro lugar que eu trabalho, que é na prefeitura da cidade de Niterói. E a gente tem um projeto grande chamado Vida Nova no Morro, que está sendo, né, lançado, que tem o objetivo de integrar as cidades, quem está na comunidade com quem está no asfalto, e essa travessia ela ser menos drástica, né, menos discrepante do que é nos dias de hoje, ou seja, levar acesso, enfim. E aí eu estava nesse evento justamente vendo né, as possibilidades e tudo. E eu estava assistindo, e eu estava sentada já para assistir uma palestra, um grupo de pessoas que ia falar sobre isso. Bancos de financiamento, fundos de fomento para cidades, para essa área, beleza. Tinha um lugar do meu lado, vago, que na verdade estava assim com as minhas coisas, mas estava vago. E aí chegou uma das pessoas que ia compor essa mesa, que se atrasou de uma outra. Simplesmente essa pessoa era líder máxima da ONU para a área de habitação, que era a chefe da ONU Habitat no mundo. E é uma brasileira. E aí eu vi que ela se atrasou, ela foi olhar assim, eu tirei a bolsa para ela poder sentar. E, na verdade, eu não sabia que ela era ela. Quando eu olhei de novo, eu falei, gente, eu acho que é a pessoa que vai falar. Aí eu rapidamente virei para ela e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Carla Tavares de Niterói. E eu tenho um projeto muito legal que eu acho que você pode ter interesse em conhecer um pouco mais. Aí ela olhou pra mim e falou assim, tá bom, eu vou fazer parte dessa mesa. Eu falei assim, eu sei, eu tava aqui inclusive pra te ouvir. Aí ela falou assim, tá bom, quando acabar você me procura, eu tenho muito interesse mesmo em saber sobre isso. Podia estar sendo só educado. Beleza. Acabou a participação dela, eu fui lá, fui fazer uma foto. Podia até ter colocado e a gente mostrava aqui agora. E aí, tirei a foto com ela e tudo. E aí eu falei um pouco mais, muito rapidamente ali, do projeto. Aí ela virou para a assessora dela e falou assim, quanto tempo eu tenho até a minha próxima palestra? Aí ela, 15 minutos. Ela falou assim, então eu vou tomar um café com a Carla. Uau! Tipo, super disputada. Inclusive da sala que a gente saiu até chegar no espaço que tinha esse cafezinho, ela foi parada um monte de vezes, porque várias pessoas queriam, né, tirar foto ou falar ou perguntar e tal. E você percebeu ali que ela teve o quê? Escuta ativa, genuíno interesse, porque o empático, porque com que ela, aonde ela está, do posto que ela está, ela podia realmente contribuir pra gente, certo, de alguma maneira. E os 15 minutos ela me ouviu com total interesse, né? Então foi muito legal, assim. Então é uma experiência. Agora, se eu não estou trabalhada no network, talvez você foi intencional na fala. Exatamente. Eu poderia deixar passar essa oportunidade. Então tem uma coisa também, né, que fala com as competências comportamentais do humano. Se eu não me sinto segura com o que eu tenho de conteúdo, eu não vou dar um passo como esse. Eu não vou acreditar que alguém possa ter esse interesse. Se eu acho que eu não tenho uma boa oralidade, se eu acho que eu não me comunico bem, se eu acho que eu não sei me expressar, eu não vou, nesse momento, arriscar esse contato. Deu certo? Deu. Eu tinha todas as competências? Muito provavelmente. Mas mesmo, e apesar de tê-las, poderia não ter dado certo. Sim. Mas aí, o que eu também tinha que ter? E eu tenho. E aí é isso que eu quero mostrar no workshop. Se ela não desse bola, não é sobre mim, é sobre ela. Se ela achasse que não era interessante, não é sobre o que eu ia fazer ou a validade da minha proposta. É sobre o momento dela, talvez não está em alinhamento com o meu. E o que qualquer pessoa geralmente faz? Traz para si. E fala, cara, realmente eu não sou interessante, realmente eu não sei falar. Mas aí a gente entra em um outro assunto, que é a identidade distorcida, né? E aí a gente vai abordar essas competências durante o workshop, para que as pessoas possam sair fortalecidas, entendendo aonde elas estão, para também não ter expectativas além, e sim perspectiva, que tem uma diferença enorme entre perspectiva e expectativa. Quando eu sei qual o nível que eu tô, mesmo que ainda não saiba exatamente, mas eu sei onde eu quero chegar e eu sei que ainda não cheguei, o que dá para eu fazer com isso que eu tenho agora? Então, isso é perspectiva. Eu dependo só de mim.
Diferente de expectativa, toda vez que você cria expectativa, você depende do outro. A primeira vez que você me falou Responder. isso, você criou um triplex na minha cabeça. Quanta gente Mas é isso mesmo. cria expectativa e expectativa não atendida é frustração. É. Na certa, porque não depende só de você. Depende do outro. Então, se eu criasse uma expectativa em essa mulher, me dar atenção, falar comigo, não sei o quê, eu poderia ter me frustrado. Sim. Mas eu tinha uma perspectiva. Ela sentou ali, eu falei, caraca, não posso perder essa oportunidade. Aquele, né, senso de oportunidade, não de oportunismo. Então, assim, vamos lá. E são coisas, né, que são linha tênue entre você ser interessante e ser interesseiro. Existe uma linha tênue entre isso que você falou agora, como é que é? Perdi. Você ter o senso de oportunidade ou ser oportunista, né? Exatamente. Oportunidade ali, ela tá ali. Oportunista. Tudo que vai entrar, né, com uma intenção ruim, negativa, onde só você ganha, abandona. Aí a gente volta a falar de negociação. É. Eu trabalho só com a negociação ganha-ganha. Tem que ser bom para ambas as partes. Tem que ser bom pra Eu trabalho com a escola de Harvard, que tem essa metodologia. E tem que ser bom para ambas as partes. Isso não quer dizer que financeiramente tem que ser bom para ambas as partes. Isso quer dizer que ambas as partes precisam sair daquela negociação com uma sensação que tiveram as suas expectativas, perspectivas, propostas de alguma maneira atendidas. Para você pode ter gasto 300 mil reais, mas se eu, com a solução que eu tenho, resolvi o seu problema, para você ficou barato. É. Então, não é sobre valor, é sobre o tamanho do problema que a gente resolve. Então, é ver o negociador como negociador. Uma pessoa de soluções. Acho que vai ser riquíssimo. Desejo que eu consiga trazer muitas meninas do Entre Elas, porque é ir pro próximo nível, sabe? Sim. Lá na imersão que foi impulsionadas, eu falei muito disso. O próximo nível, o meu próximo nível não é o seu. É entender onde que eu tô. Perfeito. Pra eu ir pro meu próximo nível. E o acesso ao conhecimento, ele vai te trazer isso, né? Não só conhecimento, mas ferramenta. Eu acho que é muito interessante esse seu projeto, porque ele traz teoria e aplicação. Eu vi uma frase essa semana, né? Que ninguém aprende nadar lendo sobre água. Muito bom. Então, prática. A prática vai fazer toda a diferença. Eu queria te dar um presente. Oba. Que foi da imersão, a Mimi Campelo. Ela Obrigada. ofereceu nesse mês um voucher para coloração pessoal. Inclusive, hoje estou toda de Mimi Campelo, que são as semi-joias. Ai, linda. Ela é maravilhosa. Já adorei esse anel, elogiei e nem sabia. Aham. Se eu colocar no seu Já dedo, amei. a ação seguinte é te mandar o pix dela. Já tô sabendo dessa história, já tô sabendo. Mas queria dar esse presente pra você, porque a coloração pessoal também é autoconhecimento. Sim. Acho muito importante usar as cores que te favorecem pra favorecer, né? Redundante, mas Fica enfim. mais luz, né? Você fica mais iluminada com a cor Exatamente. certa. Você entende, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer há um tempão atrás. E quando a pessoa me mediu toda e tal, aí eu descobri que eu tenho as pernas maiores que meu tronco, então eu preciso usar, ou ao contrário, preciso usar a cintura mais alta e tudo, conhecimentos que você não tem, porque não é a sua área de estudo, né? E é isso, eu acho lindo. Que lindo. E pra gente finalizar esse episódio de hoje, eu queria falar uma coisa assim. Você tava falando, né? Desde o início, você tem alguma coisa pra falar que você não tá me falando. Eu não sabia o que eu tinha pra falar, mas agora eu já sei. Você é uma pessoa que, recente eu falei assim, você foi uma ponte muito importante pra mim. E aí você falou assim, eu preciso conseguir virar isso pra mim mesma, porque eu tô sempre ali disposta, fazendo ponte pras pessoas. Mas eu queria que você soubesse que, apesar de você ser uma ponte muito importante na minha vida, eu enxergo a Carla Tavares. O que tem por trás dos seus olhos, eu consigo enxergar. Teve uma vez que você falou assim, Rebecca
bravos. Você foi movida pelo um flow do Espírito Santo aqui enquanto você falava. E essa identificação eu vejo em você. Você é uma pessoa, assim, que é muito mais do que você faz e do que você pode fazer pelo outro. Existe um valor pessoal aí dentro que eu enxergo e que eu amo. Eu honro a sua vida. Eu amo a sua vida. Obrigada. E eu quero estar sempre aqui pra você, porque, de fato, você é uma amiga muito querida. E eu tô feliz de conseguir te apoiar em um projeto e em trazer você aqui pro Entre Elas. Que bom. Porque Fico muito feliz é com o uma pessoa que vale a pena. Vale a pena apresentar pro mundo. Ai, que lindo. Carla Tavares, uma pessoa que vale a pena apresentar para o mundo. Vai virar slogan agora. Tem alguma última coisa que você gostaria de falar pra gente finalizar? Cara, eu acho que você leu assim, já vem lendo, né? Já tem tempo. Realmente, o que eu gosto de mostrar pro mundo. Não sei se eu consigo sempre. Mas, desde muito pequena, e isso eu não aprendi com ninguém, né? Foi uma coisa que veio da minha divindade, né? Essa coisa do Espírito Santo que é muito forte. Eu tinha 2 mantras, eu falo que são mantras, mas eu não sei de onde veio, né? Ou, quer dizer, hoje eu sei, mas naquela... Então, desde muito pequenininho eu falo, quem não vive para servir, não serve para viver. E faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Porque acho que a gente erra menos. A gente erra, não tem jeito. Mas acho que faça pelo outro, né? Aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Quando a gente faz isso, a gente se coloca a serviço. E aí ratifica o primeiro, né? Uhum. Que é quem não vive para servir. Porque eu acho isso mesmo. Eu levo minha vida todos os dias assim. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, com certeza eu não vou. Uhum. E se eu puder ajudar, eu vou fazer isso sem realmente nenhum interesse de volta. Isso é lindo. Não tenho mesmo, sabe? Porque no universo nenhuma conta fica em aberto. Eu tenho essa crença forte. Se você faz coisa boa para as pessoas, coisas boas vêm ao seu encontro. Agora, se você usurpa, se você engana alguém, se você... E eu tô falando não só de pessoas, até assim, a empresa já tem muito dinheiro, esse crédito veio aqui, ele não é meu, mas a empresa já tem muito dinheiro. O universo dá um jeito de equilibrar essa conta. Lá na frente Sim. Você perde, acontece alguma coisa, o que você ganha agora, daqui a pouco você perde. Então, assim, eu procuro viver muito dentro desses propósitos e princípios, porque, assim, acho que a gente assegura o que a gente quer ser pro mundo, né? A gente, antes de começar aqui, né, bastidores, a gente fez uma oração, uma prece, né? E aí, enquanto você estava falando, eu só falava assim, Senhor, que eu seja o seu instrumento. Mas é isso. E fale o que tiver que falar. Eu falo, né, que o Espírito Santo, ele precisa de um corpo para se manifestar. E que eu seja a manifestação do Espírito Santo nessa terra. Que o meu corpo esteja disponível para ele se manifestar aqui nessa terra. E eu vivo, de fato, para isso. E sabe o que acontece, Rebeca? Muitas pessoas não entendem que a gente precisa qualificar o corpo e o intelecto para que esse Espírito Santo possa se projetar, se manifestar da mais alta maneira. Porque ele vai fazer isso através de qualquer pessoa. Mas nas pessoas que estão mais preparadas, vai chegar essa mensagem ainda mais. Então é por isso que a gente precisa fazer isso. É isso. Né? Tamo junto. Tamo junto. Então terminamos mais um episódio Entre Elas Podcast. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai deixar algumas descrições aqui no link. Bye!